E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dispensar apresentações aqui rapidinho. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é um site bem interessante que eu acabei encontrando-se pelo Facebook, né? Vou deixar o link principal aqui da publicação de eu vi e o link do site também, né? O que acontece? Esse buildcore aqui, ele é um site onde a gente consegue construir os nossos setups, né? Então, quando você tiver em dúvida em diversas situações, seja comprar um novo computador, fazer um upgrade do que já tem, né? A gente consegue de primeira construir, né? O nosso computador, né, com as peças. E esse site é interessante porque além dessa construção em 3D também, a gente consegue ver, né, a questão das dimensões, os ângulos, né, para ver realmente visualizar, né, de modo concreto como é que o computador vai ficar. Então esse site aqui eu achei por acaso, né? É, então ele ajuda nessa questão. Fora isso, ele também te dá a precificação dos componentes, né? Pelo menos da maioria, pelo que eu fiz alguns testes aqui. Além disso, ele te dá o link dos sites, certo? Para você comprar as peças onde tá, onde ele consultou, né, esse preço. A gente consegue ver o histórico de preço dessa peça, onde teve um período em que ela esteve mais alta, mais baixa também. Só que tem um adendo, porque como esse site ele é NA, né, ele é North America, né, América do Norte, acaba que 100% aqui dos links que eles disponibilizam é da própria América, né? Então não vai ter nada em BR aqui, porém já te fornece uma referência ali de por onde você pode começar, tá bom? Então aqui de primeira, essa interface de acesso primária, onde você vai ter a parte esquerda aqui com algumas opções, a parte superior somente para, né, mudar aqui o fundo para claro ou escuro. Mudança de linguagem, a gente não tem português do Brasil, somente Portugal, mas eu vou deixar o idioma nativo, tá bom? Eu loguei nele com o Gmail, mas você pode logar por Discord, Reddit, entre outras plataformas que ele disponibiliza, beleza? Então vamos, né, para o que interessa aqui, onde é construir, né? Aqui no Builder, vocês podem ver que de cara aqui não vai ter nada para vocês, porém eu já adiantei, né? Eu construí o meu próprio computador aqui, pelo menos a grande parte, né, a grande maioria, porque tem alguns componentes, né, que eles não têm, infelizmente, a opção 3D, como a minha memória RAM e o meu CPU. Você pode ver que tem esses íconezinhos roxos aqui, é onde ele te fornece a visualização em 3D, que é justamente para fazer essa construção aqui, você vê, né, como é que vai ficar ela, né? É, então, vamos lá, né? Quando, como é que a gente pode realmente construir um aqui, né? Eu vou aqui em Create New Build, aqui na parte superior direita. Eu vou dar um nome aqui, vou colocar assim, novo computador, mas você pode colocar o título que você quiser, tá bom? Que você pode colocar uma descrição, caso seja necessário, se você queira. Eu vou clicar em salvar, certo? O case, ele é a questão da CPU, tá bom? Então eu vou colocar aqui todos os itens de forma aleatória, tá? Eu vou pegar aqui, como vocês podem ver, aqui na parte do gabinete, certo? A gente vai ter a parte esquerda aqui onde vai ter algumas opções. Vamos lá. Essa primeira opção aqui, ela é de fabricante, certo? Onde você pode filtrar alguns gabinetes por algum fabricante que você tenha mais preferência, afinidade, né? Beleza. Aqui embaixo, ele vai te dar a cor, certo? A cor, ela seria a cor do produto, tanto exterior como interior, certo? Aí aqui é o fator de forma. O que seria esse fator de forma? A gente tem alguns gabinetes que eles são mais mid-tower, né? Onde a questão da altura dele é muito maior do que a largura. E a gente tem a questão... Esqueci o nome. Enfim, são algumas diferenças de gabinete, onde a altura é maior do que a largura, ou ao contrário, onde a largura é maior que a altura, como por exemplo essa daqui, ó. Esse mid tower aqui, você pode verificar que a largura dela é muito maior que a altura. Em contraposto disso, esse gabinete, a largura é maior, ou desculpa, a altura é maior que a largura, certo? Então tem essa diferenciação
né? Caso você tenha alguma preferência. Essas daqui elas são muito boas por comportar placas de vídeo maior, né? Uma 5060, 5090, onde realmente a dimensão dela é muito grande para esses gabinetes aqui, né? Aqui ele também faz um filtro dos tamanhos de placa-mãe suportadas, né? Onde a gente tem o Mini ATX, Micro ATX e o ATX, tá bom? Aqui ele também te permite fazer um filtro por tamanho, né? Pela largura máxima da GPU. Então isso aqui é bem interessante, porque caso você queira construir um setup do zero, né? Você consegue filtrar aqui, ó, o tamanho máximo que o gabinete pode comportar a GPU, né? Beleza. Isso aqui são os máximos, máximo de cooler dela, né? E os slots de expansão, que normalmente vêm atrás do gabinete. Esse aqui é o painel lateral, se não me engano, onde a gente tem esses painéis de vidro aqui, onde vocês podem ver, né? E aqui ele te dá uma opção do tipo, né? Se é sólido, se é metal, se é vidro temperado, né? E aqui se vai ser transparente ou não, ou se já vai incluir, né? A questão do fornecimento de energia, que seria a fonte, né? Aqui são as baias para HDs de 3.0, né? Aqui são os SSDs de 2.5 de conexão SATA, certo? Aqui é a questão do volume, né, interno, beleza? E aqui, se eu não me engano, é o peso. E isso daqui é o máximo que é suportado em questão de energia, tá bom? Então a gente, como vai fazer de forma aleatória aqui, né, para ser bem simplista, eu vou pegar um desse aqui, né, vendo uma boa observação que esse gabinete aqui, como ele tem um ícone em 3D, ele me permite ter visualização dele em 3D, certo? Então vou adicionar aqui esse build, beleza? E aqui de primeiro ele vai me dar, né, o primeiro formato de como vai ficar a minha construção, né, de gabinete. Então, né, vamos lá. Aqui motherboard é a placa-mãe, tá bom? Eu vou pegar aqui uma que eu tenho também, que é uma B550M, que fica mais fácil. Ela é da TUF Game. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então, eu achei ela, só que ela não tem um ícone de 3D. Então, consequentemente, ela não vai me dar a visualização dela ali no painel, certo? Mas tem essa daqui, ó. TUF Game B550, beleza. Vou clicar em adicionar para construção. Ela tem um ícone de 3D, então ela já vai aparecer aqui, né? Já aparece com um processadorzinho, mas a gente já vai adicionar ela ali. E ela fica assim com esses LEDs mesmo, interessante. Na questão da GPU, a gente pode pegar pelo menos qualquer uma aqui. Pegar essa NVIDIA RTX Pro 600. Certo? Então, a gente consegue fazer essa adição, né? Acabou que aqui também, na parte da placa-mãe, né, caso você errou aqui, tá bom? Você consegue fazer alteração sem excluir, né? Só clicando aqui. É interessante que toda vez que você vai adicionando as peças, vai alterando alguns fatores determinantes aqui dentro, né? Como questão de valor total, né, de todo o componente, a compatibilidade dele, a questão do consumo dele em watts e vêm com os testes interessantes que a gente vai ver mais lá pro final, que seria o teste de 3D Mark, Benchmark e o FPS em outros jogos, tá bom? Então o que acontece? Eu vou pegar um modelo já pronto aqui do meu, né? Deixa eu só pegar aqui. Só explicar minuciosamente para vocês, para não passar nada despercebidamente da gente pular, né? Vamos lá. A parte de placa-mãe, a gente pode filtrar novamente pelo preço, pelo fabricante, os fatores, né? ATX, micro ATX e os sockets, né? Que são bem pré-determinantes aí para a escolha dos processadores, tá bom? O chipset de cada um, tá bom? O tipo de memória, cadê? Se você quer uma placa-mãe que tenha só DDR5, DDR4, você consegue filtrar aqui, tá bom? A quantidade de slots,
Se ele já vem com a questão da placa Wi-Fi, né, em que alguns realmente já vem. Cor, caso você tenha a opção de preto, branco ou algo mais colorido, tá bom? Se ele tem suporte para RAID, BIOS Flashback, botão de CMOS Clear, né? Que se não me engano aqui, nessa da minha Tatufos também tem, tá? Essas questões. Questão da GPU, a gente vai filtrar também por fabricante. Onde tem AMD, NVIDIA e Intel, tá bom? Chipset do fabricante e o próprio fabricante, tá bom? Onde a gente vai ter aqui uma porrada de fabricante, né? Asus, Gigabyte, Corsair, entre outros, tá bom? A cor, caso você tenha alguma preferência. O chipset, onde você consegue filtrar aqui pela própria placa de vídeo. Então, se eu colocar somente para RTX 5060, vai vir só ela com uma única diferenciação de fabricante, consequentemente, tá bom? A memória máxima dela, o TDP também, tá bom? O tamanho e o tipo de memória. Então, quanto mais você filtra, mais algumas opções vão ficar indisponíveis porque realmente não vai ter. Mas assim, não significa que não tenha, né? Significa que o site realmente não pode não ter, né? Essa peça aqui para poder você fazer a construção, tá bom? Então é bom que você dê uma explorada, tá? Não vou falar todos aqui, mas é bom que você já atiça a curiosidade para poder, né, fazer um por um, tá? Aqui em Build List, ele vai listar para você os que você produziu, tá bom? Essa daqui é a minha, tá? O gabinete não é esse, tá bom? Mas foi o que eu coloquei aqui como modo de exemplo, senão não ia dar para fazer, tá? Mas é muito parecido. Então esse aqui é o meu setup. Ele vai te dar o preço de cada peça, né? Você vai ver que vai estar em dólar, tá bom? Ele vai te dar o link também de onde você pode encontrar isso aqui, mas como eu falei no começo do vídeo, são links que são da América do Norte, né? Então, mas serve como referência. Então, nada que não acaba 1 TB da vida, a Amazon até mesmo, não dê jeito, tá bom? Esse aqui é o valor total do seu setup, tá bom? Então, se a gente fosse converter aí, tá em $5 hoje em dia, tá uns 5.500, isso aqui tudo, meu, por aí. A compatibilidade, tá bom? A gente forma sobre status de compatibilidade de peça. Então, caso durante a construção do seu computador ou até mesmo o upgrade, você consegue ver realmente se vai estar compatível ou não alguma coisa. Então, por via de regra, antes que você cometa algum erro aí comprando alguma peça incorreta, você consegue ver aqui de antemão, tá bom? O consumo dela, então a minha fonte de 600 watts está sendo consumido metade ali praticamente, tá bom? O teste de 3D Mark, onde você pode clicar e verificar a questão do score do CPU e score do GPU, tá bom? Em alguns jogos aqui, né, de referência, você pode filtrar aqui pelas opções gráficas de 1080p médio, ultra. Eu vou colocar aqui no 1080 ultra, né, porque meu monitor também não é lá essas coisas. Então, eu tenho uma média aqui de como vai ficar, tá bom? Aqui no Marvel Rivals não fica FPS, tá bom? Não fica esse 20 FPS, porque recentemente joguei. Então fica mais de 60 FPS, tranquilo, tá? Então isso aqui pode ser que aconteça algumas métricas incorretas, mas é bom você pegar esse mesmo setup, né? E dar uma pesquisada no YouTube, onde tem alguns canais que já fizeram esse teste. Você pode ver ali o teste real no vídeo, ao invés de pegar a métrica por aqui, tá bom? Aqui no Share, ele é o compartilhamento. Então você pode compartilhar esse setup que você fez no link, então você pode mandar para qualquer pessoa. A imagem, ela fica realmente como se fosse uma imagem de venda, tá bom? Só esperar carregar aqui. Você pode até compartilhar no Reddit também. Essa tabela não sei o que é, não cheguei a ver, mas pelo que eu vi aqui, ele te dá alguns links, e te dá o item e os links onde você pode dar uma procurada, né? Não carregou. Mas Markdown, beleza. Completo. É essa foto aqui, ó. Que a gente consegue fazer download tudo de tudo que a gente construiu, tá bom? Aqui no case a gente consegue verificar algumas métricas, né? Como aí embaixo, em cima, painel frontal, painel atrás.
Aqui são algumas partes que você pode instalar, né? Deixa eu ver aqui. Eu não cheguei a testar essa parte, mas tudo bem. O RGB ele consegue mudar aqui também, beleza. Aqui, ó, aqui você muito interessante essa parte aqui, agora que eu fui ver também, ó. Você consegue verificar como é que vai ficar o fluxo de ar, né? Porque como é, existe, a gente consegue pegar o ar de fora para dentro ou o ar de dentro para fora. Então a gente consegue colocar um fluxo que seja benéfico para o resfriamento, não só do processador, mas para a questão do resfriamento das peças, né? Como um todo, como placa-mãe e também a GPU, mas o mais interessante seria a placa-mãe, tá? Então isso aqui é bem interessante você fazer uma montagem, né, para poder verificar como vai ficar esse fluxo de ar. É bem interessante essa parte aqui, realmente. Aqui na parte esquerda, né, aqui no painel, a gente pode verificar por produto, né, onde a gente verifica eu quero comprar, sei lá, um CPU novo. Então você consegue verificar todo o CPU aqui, né? Ou ter uma referência por onde comprar, né? Ter uma estatística de preço. Aqui são as builds completas, tá bom? Onde, pelo que eu vejo aqui, são as construções da comunidade, né? Onde elas pegaram esse site aqui justamente para fazer essa construção. E eles realmente construíram. Então aqui estão as fotos já finalizadas, né? Então eles mostram que a utilidade não só desse site, como a comprovação do mesmo, né? Bem interessante isso daqui. Aqui são as ferramentas, né? Onde ele vai te dar os links, né? Até mesmo acho que alguns produtos com desconto, mas pô, é na gringa, não tem como. Aqui são os comparativos. No momento eu não tenho uma parte selecionada para fazer o comparativo. Essa aqui é a galeria de parte de 3D, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. É o completão. E de resto são as opções da comunidade, tá bom? Então, caso você queira montar ou fazer um upgrade desse PC, cara, você quer uma mão da roda. Eu acho que eu posso forçar, né? Você pode mandar, caso você trabalhe com isso, pode mandar até isso aqui como uma viabilidade para orçamento, né? Juntando também orçamento, para mostrar para o cliente como é que ficou, como que vai ficar, né? Fluxo de ar, um negócio muito mais detalhado e profissional, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Não vai ter corte, então é isso aí, pessoal. Até mais.